E aí pessoal, Paulo Musi aqui, mais um Banho Não Tem Calendário, vlog diário durante o meu cardio pós-treino. Se você está no YouTube, lembra de se inscrever, ligar as notificações, deixar o seu comentário para a gente poder fazer a nossa rede crescer e eu poder responder as perguntas de vocês. Então todo dia aqui no Instagram respondendo perguntas sobre desempenho, treinamento, dieta. Vamos ver o que vocês vão querer falar hoje, porque hoje é o seguinte, tenho 20 minutinhos, 15, na verdade eu tenho 15, vou ficar 20 para poder esticar um chiclete aqui com vocês, tá? Então vamos ver que nós tenemos aqui. Danilo, tenho hérnia lombar e um ortopedista anos atrás falou que eu deveria evitar a academia. Faz sentido esta restrição? Tá bom, vamos falar disso. E o Guedes, ele está perguntando sobre anabolizantes, sobre causar arritmia. Guedes, eu já vi sua pergunta, eu acho sacanagem eu ver e não responder e ignorá-lo. Então eu vou começar com anabolizante tem arritmia, depois eu vou falar da hérnia do Danilo, e respondendo rapidamente o Davi, qual o volume do seu treino durante o desafio 60 dias? Meu treino, David, hérnia arritmia com anabolizante. Beleza, vou lembrar. Vamos lá, vamos desligar os comments e vamos prestar atenção no tio aqui. Bom, começar do volume de treino. Meu volume de treino atual, ele, em relações absolutas, né? Meu treino dura de tronco de 1h30 a 1h50, hoje foi treino de peito, durou 1h50, e treino de membros inferiores ao redor de 1 hora, tá? Por que o treino de membros superiores dura 1h50? Porque eu treino nesse dia, né, todo o grupamento envolvido naquele movimento. Então, peitoral, peito, deltoide, né, e bíceps, que eu prefiro treinar com um antagonista. Não gosto de fazer treino com sinergista. E dorsal, quando eu treino dorsal eu treino mais demorado, né, porque você tem o upper back e o lower back, então você tem superior do dorsal e o inferior do dorsal, eu divido assim, mais deltoide e tríceps, tá? Treino de perna eu treino um dia só quadríceps e no outro dia posteriores de coxa, glúteo e um pouquinho de quadríceps, tá? Eu deixo sempre o quadríceps ativado, porque eu tenho síndrome patelofemoral, então se eu deixar bobear meu quadríceps, eu começo a ter dor no joelho. É muito comum isso acontecer. E começo a ter dor na lombar, que é a próxima pergunta que eu vou te responder. Olha, em primeiro lugar, hérnia não é uma coisa tão incomum assim. Então, o que a gente chama de hérnia? Em primeiro lugar, isso é importante que você saiba, porque senão você vai olhar um exame que te pedem e você vai se estigmatizar. E hérnia é uma doença estigmatizante, né? Uma patologia ortopédica estigmatizante. Por quê? Você acredita que hérnia é uma coisa incapacitante, que você não vai poder se movimentar, que você vai perder a sua capacidade de andar, de fazer força. E não é assim, pessoal. Hérnias dos discos intervertebrais, eles são alterações anatômicas desses discos. Que alterações são essas? O disco intervertebral, ele é como se fosse um amortecedorzinho que fica entre duas vértebras. Quem é da minha geração, lembra de um tênis que se chamava Puma Disc System. Então, o disco intervertebral, ele parece aquele disquinho. Se você puxar ainda com mais vontade, você vai lembrar de um tênis que você trocava o amortecedor. Então você levantava a sola e você sempre colocava um par de discos. E ele tinha 3 pares de discos. Ele tinha um rígido, um médio e um suave, um fofinho. E aí o que você fazia? Quando você ia andar, você usava
o disco fofinho. Quando você ia correr, você usava o mais rígido. Dependendo de onde você fosse correr, você usava um rígido e um médio. Se você fosse só caminhar, você usava o mais fofo e o médio. E assim sucessivamente você controlava o nível de amortecimento do seu tênis. Então o disco intervertebral ele parece aquele amortecedorzinho. Eu não lembro o nome desse Adidas, depois coloca aí. Se não me engano, era um tênis da Adidas que tinha esse disquinho. Dá uma olhada aí, olha no Google depois, marca quando eu fizer o post, né, marca aí pra mim, que eu quero lembrar o nome desse modelo de tênis. Eu gostava dele, era muito confortável. O Puma Disc System é um que não tinha cadarço. Você girava um disquinho e ele amarrava o tênis. Esse, eu não lembro. Não lembro se tinha um nome, alguma coisa com amortecedor. Não lembro o que era. Mas o fato é que esse disco intervertebral ele não é sólido. Ele tem uma superfície externa fibrosa forte e o núcleo interno ele é um núcleo mais aquoso, mais suave. Por quê? Para justamente dissipar o peso da coluna. A gente está fazendo força na nossa coluna aqui todo dia, tá? Toda hora que a gente está sentado ou em pé ou caminhando. E aí esse núcleo pulposo, que a gente chama, ele absorve e dissipa esse impacto. E o anel fibroso, que é o que envolve o núcleo, né, ele é um tecido de retenção. O que é a hérnia? A hérnia é uma ruptura do anel fibroso. Ele rompe. E essa hérnia, ela não é simplesmente romper o anel fibroso. Né? Você tem graus de hérnia. Então, essa hérnia, primeiro, ela rompe o anel fibroso. Só rompe, ou ele rompe e extravasa o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, ele pode fazer uma migração cranial, ele pode fazer uma migração caudal, ele pode invadir o canal medular, ele pode comprimir uma raiz nervosa, ou você não precisa ter nada disso, você só tem como se o anel fibroso ele laceasse e você tem um abaulamento discal. Então essas são as coisas que você pode encontrar quando você pede, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética da sua coluna vertebral. Cervical, torácica, lombar, sempre vai obedecer esses princípios. Você pode ter um abaulamento discal, você pode ter uma ruptura do anel fibroso sem extravasamento do núcleo pulposo, você pode ter uma ruptura do anel fibroso com extravasamento e migração cranial, você pode ter ruptura do anel fibroso com migração, extravasamento do núcleo pulposo com migração caudal. Você pode ter ruptura do anel fibroso com extravasamento do núcleo pulposo e compressão da membrana dural. Ou você pode ter essa migração desse núcleo pulposo tocando uma raiz nervosa. O que é uma emergência no caso de hérnia? Quando você tem a compressão de uma raiz nervosa. Aí, um ortopedista especialista em cirurgia de coluna ou um neurocirurgião especialista em cirurgia de coluna é o que a gente chama na medicina de área de aglomeração. Quando você tem duas especialidades que trabalham na mesma área. Então essa é uma área que ou o neurocirurgião trabalha por conta da coluna, da medula, ou o ortopedista trabalha por conta da coluna. Tá? Então a gente divide, trabalha junto nessa seara, tá? E aí, um ortopedista ou um neurocirurgião, ele vai fazer um procedimento de descompressão. Antigamente, muito antigamente, a gente fazia uma cirurgia que chamava-se laminectomia. Então a gente cortava a lâmina que comprimia ou que permitia que essa compressão acontecesse. E dessa forma, a gente tirava a compressão em cima da raiz nervosa. Existem situações mais graves? Existem. Existe uma coisa chamada síndrome da cauda equina, quando essa compressão é muito grande, e aí você tem outros sintomas. Você tem perda do controle de esfíncter, você tem paralisia de membro inferior. Mas o que são os 3 sintomas de hérnia, que são o que a gente chama de red flags? Coisas que a gente precisa tratar e precisa tratar com urgência. São 3 sintomas na realidade. Primeiro, a dor.
Se é uma dor muito intensa, você tem que buscar auxílio, não é um negócio que você vai ficar tentando controlar em casa, porque a dor, pessoal, ela vai escalonando, ela vai aumentando cada vez mais. E quanto mais essa dor aumenta, mais difícil é você tratar. Se a dor está pequenininha, você toma um pouquinho de remédio e controla ela. Se a dor está grandona, você toma um caminhão de remédio e não controla a dor. E você tem todos os colaterais. Tontura, enjoo, sensação de cabeça leve, você fica todo intoxicado e com dor. Junto com a dor, aí vem os red flags. Primeira coisa, irradiação da dor. Por que irradiação? Porque quando você comprime um nervo, você sente a dor no trajeto de tudo que esse nervo inerva. Então você tem uma compressão, por exemplo, da raiz de L3 a L4. Tá? Você vai ter dor na coxa, por exemplo, até chegar ao joelho. Dói do glúteo à coxa inteira. E é uma dor muito forte. Você tem parestesia. A parestesia é a perda da sensibilidade. Então, tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista, eles vão examinar o que a gente chama de dermátomos, que é o território que aquele nervo é responsável pela sensibilidade na pele. Então, no caso de L3 e L4, a sensibilidade na pele, na lateral da coxa até chegar o joelho. Então, se você tiver perda da sensibilidade nesse lugar, significa que você tem uma hérnia com compressão de raiz nervosa. E, finalmente, perda de força. Aí a situação é bem grave. Porque quando você tem perda de força, você já tem compressão e alteração de nervo motor. E aí é hospital urgentemente. Eu te recomendo o seguinte: dor forte é hospital, meu. Na boa. Por quê? Quando a gente tenta manejar uma dor forte em casa, no desespero você começa a tomar remédio, e tem coisa que você nem sabe que você está tomando. Você faz um buraco no seu estômago e a dor não passa. Sentiu uma dor forte, tomou um anti-inflamatório, passou 1 hora, não resolveu? Hospital. Vai para o hospital. Não deixa esse negócio escalonar. Principalmente se for uma dor de hérnia. Entendeu então? A hérnia não é só a dor, tá? A hérnia são essas 3 coisas. O começo da hérnia pode até ser uma dor lombar, né? Mas para você fazer esse diagnóstico, ele é um diagnóstico mais clínico, onde você vai ter irradiação da dor, parestesia e perda de força. Essas 3 coisas caracterizam clinicamente uma hérnia de disco intervertebral com compressão de raiz nervosa, que você vai ter que agir de uma forma mais eficiente, ou mais resolvedora nesse sentido. Não dá para você ficar arrastando isso daí, você vai ter que tratar. Pois bem, entendido isso, aí eu preciso falar para você o que são as coisas que aliviam a pressão entre os discos intervertebrais. E sabe qual a coisa mais importante que alivia a pressão entre os discos intervertebrais? Músculo. Isso quer dizer que não é à toa que a gente vai ter sintoma de lombalgia, seja ela mecanopostural, mecânica como a gente chama, né, por conta de excesso de peso, né, ou então fraqueza muscular, depois dos 40 anos de idade, 50 anos de idade. Hoje está mais precoce porque a gente está mais sedentário. Então, o que tem acontecido? Você tem visto gente com 20 e poucos, 30 e poucos, por causa de longos períodos sentado, fazer dor lombar. A maioria das vezes é uma lombalgia mecanopostural que chama. E aí você vai no fisioterapeuta e você vai tratar isso com uma coisa chamada mecanocinesioterapia. Você pode ter uma lombociatalgia, que é uma outra coisa. Ah, mas você falou que irradiação da dor é hérnia. Não necessariamente. É muito comum você ter uma dor lombar associada a uma dor que pega o glúteo e vai correndo por trás da coxa, que na verdade é a compressão do nervo ciático na sua emergência. Gente que treina muito, que malha muito, né? Aí vem o termo malhar, né? É muito comum ter lombociatalgia. Por quê? Tem uma coisa, pessoal, que chama síndrome do bumbum malhado. Eu sei que parece engraçado, mas isso é real.
Síndrome do bumbum malhado é quando você tem inflamação dos rotadores externos e aí você tem uma compressão do nervo ciático na sua emergência. E isso faz com que você tenha um sintoma muito parecido de uma hérnia lombar com compressão radicular. E aí o ortopedista ou o neurocirurgião, eles vão pedir para você uma ressonância nuclear magnética para definir o que é. Ah, o tratamento é cirurgia? Às vezes. O tratamento é fisioterapia? Sempre. Cara, dor lombar é igual fisioterapia. Se você melhorar sua força e sua flexibilidade, você vai ter melhora da sua dor lombar, tá? Se você operar e não fizer nada, você vai ter uma melhora, mas essa dor vai voltar. Garanto para você. Então assim, quando você fala de dor lombar, mesmo numa hérnia, que é uma doença estigmatizante, porque é um nome assustador, né? Você fala, nossa, hérnia, cirurgia de coluna, aí você já pensa, aquela cirurgia gigantesca. Não tenha medo, mas haja de acordo. É uma patologia ortopédica grave e que você tem que tratar. Entra a fisioterapia para ganho de força e flexibilidade e algumas vezes, quando você tem uma alteração anatômica que você não consegue corrigir de outra forma, entra a cirurgia para fazer aquele ajuste anatômico e você se tratar. Combinado? Bom, e aí eu já te dei a dica. Se você tem um problema que é causado, por exemplo, por desequilíbrio muscular ou falta muscular, como você vai tratar isso? Fazendo musculação dirigida. Não é qualquer musculação. Não vai se meter a besta de ir para a sala de musculação e fazer treino leve. Isso não é fisioterapia. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Não, eu estou fazendo fisioterapia, né? Está treinando por conta própria com carga leve. Isso não é fisioterapia. Você só vai entender o que é fisioterapia quando você for num fisioterapeuta e fizer uma sessão de mecanocinesiologia. Aí você vai entender o que é fisioterapia. Faz isso e aí você vai melhorar, tá? Agora, afastar do exercício físico, eu acho uma coisa drástica. O médico ele fala isso quando ele acha que você não tem noção para administrar isso, ou que você não vai fazer fisioterapia, por exemplo, e não vai ter um fisioterapeuta para te orientar nessa parte física, fazer essas adequações para você. Então, o que eu te oriento? Tá com dor, passou no médico, não é cirúrgico, é tratamento clínico, associa a medicação que o médico te deu e muito provavelmente ele vai te dar um guia de fisioterapia para você fazer. Faça a fisioterapia. Senta o fisioterapeuta, pede para ele organizar para você o que ele pode treinar. Se você puder, junta ele com o treinador, bota os dois para conversar e eles elaboram um treinamento de acordo com que é a sua possibilidade de resistir à força e as limitações posturais que você vai ter. Pronto, cara, você vai treinar e outra, você vai melhorar de um jeito que você nunca mais vai ter dor. Garanto para você. Finalmente, para não deixar o Pedro que sempre pergunta, pode ter arritmia com esteroide? Pode. Por quê? Porque o coração é o músculo que mais tem receptor para tireoidiano, GH e esteroide. Quando o esteroide ele age no músculo cardíaco, ele causa uma hipertrofia também. Só que qual é o problema? O músculo cardíaco ele é irrigado de forma não uniforme. O 1/3 superficial, ele é irrigado, até 2/3 superficial, ele é irrigado pelas artérias coronárias. Vocês já pararam para pensar o que chama artéria coronária? Se você olhar o coração, essas artérias elas parecem uma coroa, por isso chama coronária. Então até os 2/3 superficiais da camada muscular do coração são irrigadas pelas artérias coronárias. Porém, o terço mais interno, que fica em contato com o sangue, ele é irrigado pelo sangue que ele mesmo bombeia. Essa diferença, principalmente quando você tem um aumento da espessura do músculo, ela causa uma alteração de vascularização do tecido do músculo cardíaco. E isso pode gerar uma alteração de contração. Mas o que é mais comum? Eu já contei para vocês em outros episódios do banho que quando você tem um androgênio exógeno funcionando, você tem uma diminuição das proteínas de carregamento de hormônios. SHBG,
que transporta os hormônios sexuais, TBG, que transporta os hormônios tiroidianos. E quando você tem diminuição da TBG, você tem um aumento da proporção de tiroxina, do T4 livre. E quando você tem esse aumento da quantidade de T4 livre, você tem um aumento na transformação de T3 livre. E o T3 é um hormônio que no coração ele é inotrópico positivo e cronotrópico positivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele aumenta a força de contração e ele aumenta o ritmo cardíaco. Pois bem, só essa questão já faz com que o gasto metabólico do coração aumente. Agora imagina o seguinte, um coração com uma parede um pouco mais hipertrofiada, com uma resposta hormonal da tireoide de aceleração e aumento de força, portanto, uma piora dessa vascularização. O que você acha que vai acontecer? Você pode ter distúrbios de irrigação, ou uma irrigação insuficiente. E aí o que você vai ter? Você pode ter distúrbios elétricos e assim levar a uma arritmia. Então pode sim. Isso não é ciência de foguete, isso pode acontecer. Não, bicho, isso daí existe. Tá? Então é uma coisa que você tem que estar pronto, você tem que saber, né? E saber assim, de uma forma madura. Né? Você quer fazer uma coisa, você tem que entender o risco que aquilo está envolvido. Né? Das coisas simples às coisas grandes. Isso não quer dizer que, né, você vai morrer. Não é assim. Minha função não é te assustar aqui, não é falar para você, fazer uma palestrinha tipo, olha só. Mas você tem que saber desses riscos. Você é uma pessoa madura, você tem que entender que isso acontece. E quanto mais despreparado esse coração, pior é o desfecho se você tiver um problema assim. Pessoal, rapidamente pra gente fechar, o coração do velhinho é diferente do coração do novinho, tá? O coração do velhinho, ele já sofreu várias isquemias. Então, o que aconteceu com essas artérias coronárias? Elas sofreram ramificações para tentar ajustar essas faltas específicas de oxigênio. Então, quando um velhinho infarta, ou quando um homem mais maduro infarta, 50, 60, 70, ele tem uma chance de sobrevivência que é maior do que um jovem. Eu sei que parece esquisito, né? Você fala, mas o cara é jovem, infartou, ele vai melhorar. Não, porque ele não tem circulação colateral. O infarto do jovem é um negócio muito grave. Aí eu preciso que vocês lembrem o que eu falo para vocês no Interligas, né? Que é doença de velho em velho é bom, doença de novo em novo é bom, doença de velho em novo e doença de novo em velho é desgraça, tá? Então, evita criar doença de velho se você é novo. E se você é velho, evita criar doença de novo, porque aí a gente não consegue correr atrás, certo? Então tá bom, tá dado o recado. Lembrar, hoje é um dia especial, professor Adriano Molina, ele vai fazer agora as camisetas do Interligas, vai fazer as camisetas do Banha, né? E é a Fit Clothing Store. Eu vou deixar aí o link para vocês. Então, se vocês quiserem ter essa camiseta do nosso fardamento, né? Que é encontra conforto no desconforto, né? A Banha não tem calendário, né? E o próprio Interligas, Medicina, Nutrição, Educação Física, Psicologia e Fisioterapia, que vai voltar agora em agosto. É só procurar lá na Fit Clothing Store. Vocês vão encontrar todas essas camisetas pra gente estar junto e a gente formar nosso clubinho aqui, tá? Combinado, pessoal? Então é isso. Deixa eu correr. São 8h59. Eu vou fazer, sabe aquele banho feijoada? Orelha, rabo e pata? Vou tomar banho rápido, eu vou vazar com história. Galera do YouTube, foi isso. 3 perguntas interessantes. Volume de treino, arritmia e uso de esteroide e hérnia. Eclético hoje, né? Eu lembrei de um vídeo agora, mas não pode falar, senão eu vou pro inferno. Eu sou eclético. Slipknot. Ai, pecadinho. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê aí.
liga aí no se inscrever. Me acompanha nas redes sociais. Estou aqui pra gente bater papo todo dia e responder as perguntas de vocês, beleza? Deixe seu comentário se você não gostou de alguma coisa. Aí você me dá a chance ou de corrigir ou te dar uma resposta. Lembra que tudo é um risco. E minha rede social é minha casa. Mas no final das contas, a gente tá sempre se amando ou se odiando, mas tamo junto, certo? Beijo pra vocês, a gente se vê.